Olá, estamos de volta com o nosso programa Labirinto, trazendo para você hoje um assunto muito interessante, que é a história do Gabriel, sobre o ódio, sobre o perdão, né, a perda que ele teve em relação ao seu pai. E ele acabou tendo esse encontro com o seu pai, e aí eles estão tentando resolver a história deles. E antes de eu contar o que aconteceu com o pai do Gabriel, eu quero estar fazendo um convite muito importante para você que está nos assistindo. Nos ajude, seja sócio do clube Amigos da Boa Nova. Como você faz isso? Ligue aqui nesse telefone, ó, 0800 12 18 38. Será um prazer ter você como nosso sócio. Olha, e aí, voltando à nossa história, o pai do Gabriel começou a contar o que foi que aconteceu com ele. E o pai do Gabriel disse que a sua mãe havia brigado com ele e que ele saiu naquela noite, porque, na realidade, o pai do Gabriel havia conseguido um trabalho durante o dia e ele estaria indo para uma outra cidade, para a construção de uma barragem. E não deu nem tempo de ele dizer isso para a mãe do Gabriel. E aí ele saiu, ele foi para essa outra cidade, ele demorou 2 dias para chegar nessa cidade, para começar esse trabalho. E quando ele chegou, ele falou, à noite eu vou telefonar e vou dizer para ela que todo mês ela vai receber esse salário até que eu possa realmente conseguir um emprego na mesma cidade. Mas a minha família é a coisa mais importante, eu nunca deixaria eles passarem necessidade de nada. Então, eles subiram no caminhão para estar se direcionando para esta represa, para começar a construção dessa represa, e um caminhão lotado de dinamite bateu no caminhão deles. E teve uma grande explosão. E todos morreram. Todos morreram. E o pai do Gabriel, toda aquela confusão, ele também morreu, logicamente. E toda aquela confusão do desespero da família, de saber que eles não tinham com quem contar, ele voltou para a casa dele para tentar, mesmo desencarnado, falar para a mãe dele. Né? Falar para a mãe do Gabriel o que tinha acontecido, para que ela pudesse estar percebendo, estar sentindo. Mas ele chegou lá na casa novamente, e estava toda aquela confusão, já fazia 4 dias que ele havia desaparecido, ela tinha ligado para a polícia, e ele chegou justamente no momento em que os policiais estavam na casa dela, dizendo a ela, olha, minha senhora, a senhora tem que compreender que todo dia a gente atende ocorrências onde os maridos abandonam as mulheres com os filhos, né? E a senhora tem que se conscientizar que realmente ele abandonou a senhora e que a senhora vai ter que aí ver como é que a senhora vai fazer para criar essas crianças, todo esse tipo de coisa. E aí o policial diz assim, mas vocês brigaram alguma coisa? Porque normalmente há sempre uma briga e depois o marido vai embora. E ela mentiu para o policial, ela disse, não, estava tudo bem entre nós não havíamos brigado. Ele falou, mas eu acho interessante a senhora se conscientizar que realmente ele foi embora. E o policial saiu e quando ele olhou para a esposa dele, para dizer que ele estava desesperadamente tentando dizer a ela que ele tinha morrido, mas que ele estava lá, né, que ele não tinha abandonado a família, ela era ódio puro, ela estava transfigurada, ela não acreditava que ele havia feito isso. E passaram-se 20 anos, né? Nesse meio tempo, o pai do Gabriel foi recolhido para que ele pudesse estar se tratando, porque ele estava num desgaste muito grande, onde ele não conseguia de maneira alguma se comunicar nem com ela, nem com a filha, nem com o filho, porque estavam todos envolvidos naquele ódio por ele ter abandonado. Ele foi recolhido e ele estava retornando, porque nós sabemos que na espiritualidade, no atemporal, o tempo não existe. E se passaram 20 anos até que ele pudesse estar retornando, porque ele havia recebido a notícia de que ela estaria desencarnando. E ele queria recebê-la. Mas ele não conseguiu ainda falar com ela, porque ela precisava de um tempo desse descanso na espiritualidade para ele poder estar falando com ela. Mas ele estava ali se materializando, falando com o Gabriel o que tinha acontecido. E o Gabriel olhou para o pai dele e disse assim,
Depois de 20 anos, você quer que eu diga para você: ah, papai, que bom que você voltou. Ah, eu entendi. Eu entendi que você morreu, então, tudo passou. Como tudo passou? Eu passei 20 anos da minha vida te odiando, dia após dia. E como é que eu caio nesse buraco agora? Como é que eu caio nesse poço sem fundo? O que é que eu faço agora? O que é que eu tenho que sentir em relação a você? Nós vamos nutrindo histórias e depois não sabemos como sair delas. E o pai do Gabriel disse a ele: por favor, vá na empresa, verifique nos documentos dessa empresa. Eu não sei como eles não procuraram você, eu não sei como a sua mãe não recebeu uma indenização dessa empresa, porque eles têm ali o nome de todas as pessoas que morreram nesse acidente. E o Gabriel ficou transtornado. Ele ficou transtornado. E ele disse para o pai dele: de nada vai adiantar, um pedaço de mim, um pedaço da minha vida já se foi. E quando ele olhou novamente para o seu lado, o seu pai havia desaparecido. E o que ele fez? Durante 3 meses, ele pesquisou, ele buscou todas essas informações que o pai dele havia dito a ele, sobre essa história, sobre a empresa. E ele se deparou. Parecia que ele tinha levado um soco no estômago quando ele viu o nome do pai dele, que havia morrido naquele acidente ao qual ele havia narrado para ele. E aí? O que é que eu faço da minha vida agora? Tudo isso que eu nutri nesses 20 anos cai por água abaixo. O que é que eu faço com todo esse sentimento? Como é que eu saio disso agora? Eu vou estar conversando com você sobre isso. Vamos primeiro para os nossos intervalos. Eu já volto. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.